bem-vindos ao podcast da PAESP. No episódio de hoje, nós vamos discutir um tema crucial para o setor rural: o georreferenciamento de imóveis rurais e a Lei 10.267 de 2001, que estabelece normas e diretrizes importantes para o registro de propriedades rurais no Brasil. Salles Carvalho é o nosso entrevistador. É uma grande referência na engenharia de agrimensura e regularização fundiária. Nós estamos aqui hoje com dois especialistas no assunto, o Matheus Bride e o Rudy Rodrigues, ambos engenheiros cartógrafos que vão compartilhar suas experiências e explicar como a Lei 10.267 de 2001 impacta o georreferenciamento e a regularização fundiária no Brasil. Matheus Bride e Rudy Rodrigues são engenheiros cartógrafos com vasta experiência no mercado de geotecnologias e georreferenciamento, especialmente no contexto de imóveis rurais. Eles têm trabalhado em diversos projetos relacionados à lei e podem nos ajudar a entender melhor os desafios e as oportunidades que surgem com essa legislação. Vamos passar aqui a palavra para o professor Salles Carvalho, para ele dar continuidade na nossa entrevista a esse podcast. Boa tarde aos ouvintes. Eu queria também dar boa tarde para os nossos convidados, né? O Matheus, né? E o Rudy Rodrigues, né? Que estão aqui, tiveram a gentileza de estar aqui hoje, até para que a gente possa falar um pouco da Lei 10.267 de 2001, né? A lei que estabeleceu a obrigatoriedade dos imóveis estarem certificados, né? Junto ao INCRA, para que isso possa atender a regulação fundiária e também a própria lei, né? Antes de entrarmos no tema principal, vamos começar com as perguntas leves para o nosso convidado. Vamos lá, Matheus e Rudy, o que motivou vocês a se tornarem engenheiro cartógrafo, né? E qual foi o momento ou a experiência que o levou a seguir essa profissão? E qual escola vocês formaram, em que período? São informações da vida de vocês, do dia a dia. Eu sempre me entendi pela área de exatas, né? E quando adolescente fui fazer um curso de técnico de edificações. Me formei e conheci a área civil. Fui trabalhar um pouco, aí passou um tempo, resolvi, vou fazer uma faculdade de engenharia. Qual? Aí essa era a dúvida. Mas aí fomos descobrindo, como eu sempre gostei dessa área de mapeamento, a gente não tinha muita noção na época, né? Jovem. Mas eu descobri a engenharia cartográfica, foi meio na época de pesquisa mesmo. A gente conhecia engenharia elétrica, a própria agrimensura, mas enfim, achei esse curso em Presidente Prudente, longe da minha casa na época, né, 600 quilômetros. Passei, fiz o vestibular, passei e fui, e adorei. E aí a gente seguiu com isso daí para o resto da vida e atuando na profissão, né? Isso que foi o start aí, foi bem interessante. Eu sempre gostei muito de tecnologias, então eu fiz meu primeiro curso de computação lá em 95, ainda fiz o DOS 3.1, 3.11, o Windows 95, né? Então, na adolescência é difícil a gente escolher uma profissão assim de cara lá com seus 16, 17 anos para entrar na universidade. Eu fiz a mesma coisa. Eu olhei que eu queria uma engenharia, também gostava muito da área de exatos, e eu falei, olha, eu quero uma coisa que me remetia à tecnologia. Fui pesquisando em feiras de ciência, descobri a engenharia cartográfica. Até prestei outras engenharias, passei em outras universidades, e falei, não, eu quero isso aqui. E o legal lá da Unesp, Presidente Prudente, onde a gente fez faculdade, a questão que nós já tivemos topografia desde o primeiro ano, algumas matérias profissionalizantes, isso a gente sentia, já estou fazendo o que eu vou destinar como profissão. Então isso ajuda muito ao aluno, ajudou muito, no meu caso, nós, a gostarmos da profissão, né? Falar, olha, isso ajuda muito, demais, a ter um pouco de visão daquilo que você vai fazer no futuro, se é realmente aquilo que você escolheu ou não. Então essa foi uma decisão, assim, ao longo do tempo também. Lá tem essa, pelo menos na época que a gente estudou, ela tinha isso, né? Não é aquela história de os 2 primeiros anos é engenharia pura. Não, já dava uma introdução do que a gente trabalharia ou estudaria ao longo dos 5. Isso acho que é uma boa visibilidade do curso, né? Antes do 3º ano, vamos falar assim. E aí foi o que
nos motivou, e acho que a maioria do pessoal que se formou lá, né? Muito bem, parabéns aí pela escolha. Eu acho que é um curso, eu não acho, eu tenho convicção que é um curso muito importante para o desenvolvimento do Brasil, né? O papel dos engenheiros cartógrafos, dos engenheiros agrimensores, da engenharia como um todo, ela tem um papel na sociedade muito importante. Agora vamos diretamente ao assunto. Eu gostaria que tanto você, Matheus, como o Rudy, explicasse de forma simples, né? De maneira bem simples para os nossos ouvintes, quais são as áreas, vamos dizer, que há necessidade de aplicação de georreferenciamento de imóveis rurais? A própria lei já diz, né, que na área rural nós temos uma grande defasagem, principalmente de descrição tabular, né? O proprietário, muitas vezes, ele tem lá na matrícula dele, ele herdou do bisavô, vem do avô, vem aquela sucessão de famílias, de família, né? E acaba que a descrição lá do passado é muito precária. Nós já chegamos a ver matrícula que não tinha área. Simplesmente tinha isso. Então, o que o georreferenciamento veio, né, de uma forma simples, pessoal? A gente regularizar o imóvel através de uma descrição precisa. Então, o que seria isso? Nós temos pontos imutáveis, são pontos, né, no caso, a própria norma diz, né, nós estamos lá com tudo georreferenciado, com todas as coordenadas únicas, com todos os vértices únicos. Para quê? Para não termos sobreposições, temos a descrição fiel. Então, assim, a grosso modo, o georreferenciamento vem para passar limpo, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, né, para passar limpo todas essas descrições que a gente tem aí eu que sou natural de Minas, então você vê que o estado tem 300 anos praticamente, então nós vamos tirar aí 30 anos de tecnologia e a documentação está há 270 anos vindo desde o Brasil colônia, então a gente tem muita defasagem em informação. Então a lei ajuda muito nesse sentido. Ela, assim, antes a lei é um marco, né? É um marco na história dos registros públicos, inclusive. E antes disso era tratado, até hoje, né? Se fala muito o termo topógrafo, né? Então, assim, antes era uma coisa muito local. Então você fazia medições lá de todo diversos tipos de forma, mas não envolvia geodésia, que a gente fala. Não envolvia a parte de georreferência, né? Todo um termo por baixo disso. Então, quer dizer, não havia, mesmo às vezes com descrição, a descrição ela não era espacializada. E isso se tornou após a lei, muitos anos após a lei, ainda isso não entrou muito na cabeça de muitos profissionais, vamos dizer assim, não se utilizava muito isso. E ela veio para ao longo, pós-lei, ao longo desse período, orientar todos para fazer uma coisa padronizada, né? Quer dizer, a gente tinha o aprendizado, essa utilização já era antes da lei. O georreferenciamento ele era utilizado já em diversos projetos de infraestrutura, engenharia, mas não para registro, para regularização imobiliária, muito pouco, né? Coisas maiores só, né? Eu trabalhei uma época, boa parte da minha carreira também com projetos estruturais, linha de transmissão, gasoduto. E a gente havia essa necessidade da parte fundiária, de onde vai passar a linha, precisa verbar essa linha na matrícula. A senhora pegava as matrículas, onde eu encaixo a linha aqui? Não existia essa referência, né? Até hoje. Mas isso veio para mudar, né? Esse é o grande legado dessa lei, né? Em função do que você falou aí, Rudy, você falou dessa questão da questão da lei. Quando a lei veio, a lei ela veio no momento, ela tinha que ter vindo muito mais, mas ela veio no momento em que a questão jurídica ela estava ela continua ainda um pouco, vamos dizer, não acompanhando o GEO. Foi nesse sentido que você quer falar? Também, no sentido, se a gente pegar a lei, né, ela é de 2001. A lei de 2001, aí tem seus decretos, né, 2005. Eu peguei a lei em 2007, desde a primeira norma. Então, passei pelas 3 normas. Então, eu vi a dificuldade tanto do registro de imóveis, quanto da tecnologia, quanto dos profissionais, né, que eu sofri isso também na pele.
Os registros, eles, digamos assim, eles não eram familiarizados com a tecnologia na época. Vamos pegar lá, eles não tinham... chegaria você com a planta, com tudo já referenciado para averbar. Como nós vamos averbar isso aqui tudo? Então, o que disseminou na nossa experiência? Cada registro tem a sua forma de exigir a documentação. E isso vem agora, com o longo do tempo, eles vêm melhorando em sentido que, na terceira norma, quando o próprio CIGEF já tem a sua normativa de planta, de memorial, a maioria dos registros já vem adotando, olha, vamos adotar só a planta do CIGEF, não vamos adotar uma planta geodésica que a gente já faz, com todos os elementos que a gente precisa, um memorial descritivo narrativo, vai ser o tabular. Então, a demanda sempre foi o seguinte, nós temos que atender o registro. Então, a mentalidade do registrador é quem dava a direção no caminho. E a tecnologia veio para ajudar muito, que no começo a gente não usava, na primeira versão da norma, a gente já não tinha nenhum RTK para ser usado, era só pós-processado. Então, o custo, campo, diária, tudo isso aí era um fator determinante muito grande, né, no custo, que a gente repassa lá para o proprietário, vai sempre chegar na última ponta. Então, a tecnologia veio auxiliando muito nesse sentido. A questão notorial também teve uma evolução gigantesca, tanto é que existem, eu vejo até por alguns amigos que são registradores, eles já têm um entendimento muito maior, vamos falar aí nos últimos 8, 6 anos, eles já têm um entendimento muito maior da tecnologia. O CIGEF, então, veio para dividir esse... Seria um segundo marco, vamos dizer assim. O primeiro, a lei em si, lá em 2001, e agora, em 2013, né, que o CIGEF veio para viabilizar isso. Tanto é que a questão de análise, né? Análise na primeira norma era todo manual. Eu fui sócio da empresa no Rio Grande do Sul, e de 2007 a 2013, e nós praticamente pegamos a primeira e a segunda norma. E toda a análise era feita pelos profissionais do INCRA. Então, você imagina, no Rio Grande do Sul tinha 4 profissionais, 3 atuavam direto com o georreferenciamento para cuidar de um estado inteiro. Então, assim, era bem moroso, não por questão... Porque é questão humana também, né? Eles têm a capacidade de analisar 1, 2, 3, sei lá quantos processos eles faziam por dia, mas tinha um estado inteiro para fazer. Às vezes você protocolava, vinha alguma devolutiva, passava-se 6 meses aí que ele ia ver essa devolutiva. Então, a tecnologia, tudo veio para facilitar demais. E isso a gente tem que fazer chegar ao proprietário. Quer comentar? Assim, a gente fala da lei, né? Ela, 2001, ela foi regulamentada um ano depois, normativas INCRA saiu 2 anos depois. E aí todo mundo veio se adaptando. Mas assim, o que a gente coloca como profissional nós somos especialistas na área de campo, de georreferenciamento, mas também é importante ter toda a noção jurídica para você conseguir que esse registro saia de forma séria. Porque, né, o que a gente vê muito é áreas georreferenciadas que não são registradas, na grande maioria. Porque sempre tem algum motivo, algum entrave que isso não sai. Então, assim, a legislação ela é boa, mas tem uma série de normativas, né, do judiciário que barra ou que trava algumas situações em que não precisaria, não seria tão necessário, né? Porque o georreferenciamento para o registro de imóveis, ele entra como uma retificação diária, né? Então e aí a retificação, voltamos para a lei de 79. Quer dizer, e essa não foi muito contemplada na de 2001, né? Então a gente tem esses entraves jurídicos que precisam ser um pouco atualizados também, umas normativas mais de cima para baixo, juridicamente, né? Porque cada cartório aceita de uma forma, literalmente. Eles evoluíram muito, mas assim, o Rudy falou a maioria, eu talvez não sei se a maioria hoje é você entregar um memorial CIGEF, que é totalmente auditado, eles ainda não aceitam. Você tem que fazer um memorial descritivo, perimétrico, não pode ser tabular,
sabe, nos moldes originários. Então, acho que isso tem que ter alguma revisão de cima para baixo aí para melhorar isso, sabe? Porque quem atua, principalmente nacionalmente, sofre muito. De fato, é que o Rudy falou no início. Aí você vai no que o registrador pede, né? A lei acaba ficando em segundo plano, né? Então, você falou aí dessa questão da certificação, né? É bom, eu vou deixar bem claro também, você já sabe disso, que a certificação não é garantia de registro de imóvel. Exatamente. Tanto é que na planta está lá, né? Então, agora, em cima do que você comentou, como é que está a relação hoje dos profissionais da área tecnológica que atuam com engenharia de imóveis com os cartorários? Não consigo falar, vamos dizer, para todos, né, o que acontece tudo, mas da grande maioria que eu vejo, tem profissionais que têm um pouco de dificuldade com o cartório. Eles simplesmente, às vezes a gente faz alguns retrabalhos, que a gente chama. Pessoal, o profissional contratado, ele faz só a parte da engenharia e esquece o direito. Fala, olha, anuência, cartório, esse tipo de coisa, eu te entrego pronto para você encaminhar para o registro, né? E o profissional, às vezes, tem que contratar um advogado para dar entrada nisso, se tiver alguma devolutiva, voltar. Então, existe muito isso ainda. Tem muito profissional que ainda tem aversão ao registro. Tem aversão, vamos dizer assim, vamos usar, né, a aversão, mas é que é um pouco mais cômodo também para o profissional a gente fazer a nossa parte, que é a especialidade, que faz com êxito, não tem problema algum. Mas aquela questão de anuência de confrontação, você tem todos os entraves, até que na legislação mudou quando a gente, acho que, se não me engano, agora de cabeça, acho que é 2008, que a gente fazia citação, né? Fazia a citação do confrontante para ele assinar. Antes não tinha isso. Então o processo ficava parado porque o confrontante não anuiu o processo. Então isso, muitos profissionais falavam, ó, eu deixo isso contigo. Então tem essa questão também. É a parte burocrática, né? A parte técnica a gente consegue fazer. A burocrática a gente precisa fazer uma especialização, entender da legislação. A gente também, os profissionais às vezes colocam muita, eu costumo falar isso, colocam muita culpa nos registradores. Não, eles estão seguindo a legislação. Então, quer dizer, o profissional precisa entender. É óbvio que cada um tem a sua particularidade, né? Mas a legislação e as normativas gerais, elas têm a sua característica. Agora, só que ela não é clara no sentido de ter uma coisa igual para todos os cartórios, né? Ela tem essa abertura de cada um interpretar a melhor forma que queira. Mas assim, isso acaba sendo um entrave no momento do profissional ele optar por fazer o trabalho completo, vamos dizer assim. O que a gente entende? Hoje, um profissional tem que trabalhar e vender um serviço que o final do processo é entregar uma matrícula regularizada, não uma planta georreferenciada. Isso. E o próprio registrador, ele tem que ter uma segurança jurídica. Às vezes muitos deles se cercam de vários documentos, principalmente eu atuo ainda no Mato Grosso, né? A gente tem alguns trabalhos lá, e lá nós temos o Intermate. O Intermate dá apesar de ser um instituto, tem muitos registradores que se cercam de todas as formas devido a terras devolutas, desde a divisão do Estado, lá em 57. Então eles têm N problemas jurídicos também, que a gente acaba tendo que assumir algumas responsabilidades para poder dar essa segurança jurídica para eles. Eu vou entrar aqui um pouco no desafio do GEL, né? E a implementação da Lei 10 de 2007 e 2001, né? Para muitos proprietários, o processo de referenciamento de imóveis ainda é um grande mistério, né? Você acabou de falar ainda. Quais são as maiores dificuldades que eles encontram para regularizar suas propriedades? Eu estou falando de proprietário. Na visão de vocês, o proprietário... o que eles apresentam em termos de dificuldade quando eles querem fazer o GEL da propriedade rural? Primeiro de tudo, conhecimento do que está sendo exigido
da lei, né? O pessoal vai descobrir o que é o georreferenciamento, quando precisa algum prazo. A maioria, agora nós vamos vencer em novembro de 25, a questão de todas as propriedades, né, que é abaixo de 25 hectares. Ele só vai descobrir o que é georreferenciamento pela primeira vez na vida dele quando ele chega no banco para fazer uma hipoteca, ele está com a matrícula bloqueada, né, que ele precisa fazer o georreferenciamento para o registrador da continuidade, né? Então aí ele fala, pô, o que é o georreferenciamento? Aí ele começa toda a pesquisa, saber o que é, quais são o prazo, que profissionais faz, o tipo de custo, quanto que é a demanda, e todo mundo acha que é simples, rápido, faz em 2, 3 dias, não é assim que funciona. E aí a gente sempre fala pro pessoal, né, os proprietários, olha, a gente vai regularizar o teu imóvel, e isso não é só questão de te entregar uma planta bonitinha, com todo o memorial ali, descritivo, narrativo, carta de anuência, não. Nós vamos ver tudo que tem, que às vezes a pessoa está em comunhão, está num condomínio. Diferente do estado de São Paulo, o estado de Minas tem o processo de extremação, então, dependendo, se não me engano, 5 anos retroativo de 2013, de 2008, para quem está na matrícula, você está na matrícula aí de 500 hectares, que é obrigatório de referenciamento, o cartorário deixa você fazer uma escritura de extremação, digamos que você tenha 100, e você faz essa escritura, ele abre a nova matrícula e você faz o referenciamento. Então, isso no estado de Minas é possível, no estado de São Paulo, não. Então, assim, para o proprietário, isso é muito confuso, porque ele fala, pô, mas o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer uma escritura nova, vou ter que comprar, vou ter que acabar comprando dos meus irmãos, ele estando em condomínio. Então, existem muitas dúvidas. Para o proprietário ainda é bem escuro. O proprietário, ele acha que ele pagando o ITR e o CCIR em dia, ele está totalmente em dia com o seu imóvel. Uhum. Né? E aí ele esquece a questão dominial, da cadeia dominial do imóvel dele, e falta de fato conhecimento. Mas aí eu entro, acho que até os profissionais também falta um pouco desse conhecimento de vender melhor o seu produto, né? De tentar explicar melhor. Eu digo isso porque a gente, né, faz os orçamentos, contatos o tempo todo, e ainda hoje a gente encontra profissional que vende uma retificação de área sem georreferenciamento para as áreas que ainda não caíram na vigência da lei. O que não, na minha concepção, não faz sentido, né? Porque o custo é praticamente o mesmo, e sabendo que o proprietário vai ter que arcar com um novo custo daqui a alguns anos, no caso seria um ano que vem, vamos ver. Mas assim, então precisa, o proprietário ele já não tem muito conhecimento, principalmente o pequeno, né? Do médio para o grande, eu acho que eles já aderiram tem uma estrutura melhor, mas o pequeno não tem. E aí eu entro o profissional que também precisa ter essa visão, né, de facilitar as coisas para o proprietário também, tentar abrir a mente de todos, né? E complementando a sua pergunta em relação ao proprietário, eu não lembro agora em qual ano que teve a dilação do prazo, né, que nós tínhamos a obrigatoriedade, que se não me engano era para... A última foi 2018. Foi 2018, né? Que eram áreas abaixo de 250, que teve a dilação de prazo. E isso pode ser uma coisa que a gente pode até deixar bem claro essa questão de prazos, né? Isso. A lei, né? Que a gente porque a lei no início, a primeira, estabeleceu acima de 4 modos rurais, né? Ela começou lá, quando ela iniciou em 2001, era acima de 10 mil hectares. Depois nós tínhamos para 5 mil, 1.500, 250, 100, e agora nós estamos acima de 25. Então toda propriedade que tiver hoje na sua matrícula única lá, áreas acima de 25 hectares, o georreferenciamento é obrigatório. E em novembro agora, de 2025, né, dia 25 de novembro, né, se não me engano, 25 de 11 de 2025, 20. Falei errado, acho que é 20, se não me engano. Eu não estou atentado agora. Em novembro de 2025, eles são todas as propriedades. Uma das coisas que já me aconteceu também em perícias, lá atrás, quando o georreferenciamento era obrigatório acima de 500 hectares, tem lá na lei dizendo, olha, toda propriedade que tiver em ação ajuizada, né, tiver com ação ajuizada, é obrigatório. Por exemplo, ações de uso capião, muitos juízes não exigiam porque não tinha esse conhecimento do georreferenciamento em si. E, por outro lado, já peguei situações que uma área de 3 hectares o juiz me exigiu
que fizesse. Hoje já é consenso, mesmo que qualquer ação judicial para processo, você tem que fazer o processo. Aí é uma coisa que você não entra o INCRA, o CIGEF, porque era a ser titulada ainda, né? Então você faz todo o processo de georreferenciamento, padrão INCRA, mas para processo de uso capião. Aí quando sair o título, sim, você entra no sistema e já referencia. Faz a certificação. Isso é consenso mesmo para todo o processo judicial. Dos últimos 5 anos, mais ou menos, acontece isso. Anteriormente, era bem raro. O juiz pediu a certificação. Contemplando a questão complementando a questão do prazo, é isso. Hoje, áreas acima de 25 hectares, a lei exige certificação. Qualquer alteração de matrícula, de dominialidade, retificação, divisão, desmembramento, unificação, é obrigatório ter a propriedade georreferenciada no INCRA. Né? Então, ou seja, a gente está falando de um universo grande, um universo de muito trabalho aí. Voltando a essa questão, na realidade vocês citaram aqui várias questões, né, que são coisas que são desafiadoras, né, até para que vocês possam executar o GEO, né. Fora essa questão do não entendimento do proprietário, dessa questão também do próprio profissional da área tecnológica, ele não ter essa relação, como é que se diz, de boa vizinhança com o cartório. Quais são os outros desafios que vocês observaram na prática com o GEO? Além desses... além da questão que você falou, às vezes o proprietário não sabe nem o que é isso, só vai procurar um profissional da área, e muitas vezes não procura um profissional, né? Quando ele precisa apresentar o GEO no financiamento de algum tipo de processo do banco, né? Fora a questão também da visão do cartorário e da visão do técnico, que é que vocês citaram, que são situações que vocês enfrentam no dia a dia. Fora essas questões, o que mais vocês enfrentaram no dia a dia com relação ao GEO? Mais dificuldade tiveram? Sim, uma coisa que tá se tornando muito atual, por conta desses prazos caindo, então as propriedades todas vão se encaixando. Georreferenciamento. E uma dificuldade grande hoje é a integração entre profissionais, porque uma situação prática, né? Você vai lá, tem uma área referenciada no sistema há 5 anos. Aí você fez uma divisão, ou você precisa casar essas propriedades, utilizando os pontos que o proprietário fez anteriormente. Obviamente você vai lá conferir, fazer o levantamento do jeito que tem que ser feito. Só que precisa ser criado um ponto ali para fazer uma divisão entre proprietários, vizinhos, né? Você checa as informações do profissional que fez o georreferenciamento anteriormente, tem lá no sistema, né? Então a gente vê quem foi o confrontante que ele colocou, se é igual ao que eu estou usando, a gente checa as informações e às vezes não vai bater, às vezes tem o erro de um lado, o erro do outro, ou com o tempo mudou. Né, comum, e às vezes tem profissionais que a gente tem muita dificuldade de que consiga se fazer isso. Olha, eu preciso implantar um vértice aqui na tua poligonal. Quem faz é ele que certificou. Mas eu dependo disso. Então isso às vezes trava o nosso trabalho por um outro profissional ou não atender ou demorar muito a atender. Acho que é uma coisa que precisa ser integrado, precisa ser... A gente precisa ter um bom contato, uma boa aliança entre todos para que isso flua, né? Assim, porque e hoje o CIGEF facilitou muito isso, né? Só que quem tem que fazer é o profissional. Então a gente depende desse contato. Esse é um grande desafio que tá se tornando cada dia mais comum, né? Também. Em relação a alguma dificuldade que o senhor disse fora, né, proprietário e tal. Eu até falei uma vez com o Matheus, quando eu estava no Sul, nós tínhamos, era a primeira norma ainda, nós tínhamos uma propriedade, se não me engano, era de 3.200 hectares, e a linha da LL, né, na concessão na época, a linha férrea, cortava a propriedade, existia um túnel, devido ao tamanho, existia um túnel dentro da propriedade. E na época, né, o que respeita a faixa de domínio, tudo bonitinho, tudo certo, e em cima do túnel
que a área profissional usa, o proprietário usa, aliás, e nós chegamos com a faixa de domínio. Então ninguém sabia responder isso na época. Né? O que nós faríamos? Eu fiz toda a notificação, mandei para o INCRA Brasília, e eles determinaram, olha, vai com a faixa de domínio até a boca do túnel, deixa a área de cima do túnel para o profissional, depois você volta com a faixa e vai embora. Então, isso aí foi no começo a gente tinha alguma dificuldade entre as partes públicas também, para a gente ter algumas, como é que se diz, vão surgindo situações onde a gente vai ajustando a norma também, né? Porque quando eles fizeram, né, eles construíram toda a normativa, tudo, não dá para prever tudo, né? Então, isso aí era uma coisa que melhorou muito, que era uma dificuldade que a gente tinha, mas melhorou muito. Agora uma pergunta aqui, que a gente vai entrar aqui no bloco de tecnologia e avanço, né, no GEO, né? Tanto o Matheus como você, Rudy, tiveram a oportunidade, né, de conhecer nova geotecnologia, né? E eu queria saber, com tanta tecnologia, né, o que mudou na forma de realizar o georreferenciamento, né, como drones, imagens de satélite e outras tecnologias influenciou de forma positiva no processo? A gente sabe que tem várias outras tecnologias que surgiu no mercado. Claro que um profissional que está trabalhando com isso, ele tem que se evoluir em termos de capacitação, em termos de conhecimento, até para que ele possa colocar no seu trabalho preço, né, e ter competitividade, né? A primeira que já deu um belo start foi a utilização do método RTK, porque isso viabilizou muito. Hoje em dia você pega lá um bastão de 8 metros, você ultrapassa a vegetação, você consegue o sinal, fixou, vai embora. Antigamente nós, na norma anterior, a gente não tinha isso, a gente era só no estático mesmo, tinha que deixar ali a área de mato fechado, ficava ali pelo menos de 15 a meia hora por ponto. Então você imagina, a gente reduz de meia hora para poucos segundos, né, o rastreio. Então esse primeiro passo, né, que eu considero um grande passo em relação à tecnologia, que ajudou muito no georreferenciamento. Aí nós temos as outras questões, né, que uso de imagem de satélite, levantamento, então também hoje com drones, né, auxilia mais na questão de informação também. Porque falando em imóveis rurais, a gente sabe que os limites, praticamente todo imóvel tem um limite que é natural, ou é água, ou é espigão, né, e normalmente é área que tem mata. Dificilmente você encontra pelo menos um dos lados do imóvel aí que não tenha uma grande dificuldade em atuar, né? Então, assim, aí a gente fala, são imagens aéreas, a fotogrametria, imagens de satélite, elas são complementares. Você fazer ainda um georreferenciamento só baseado nessas tecnologias, a gente acha um pouco ainda que não é muito possível, principalmente dependendo das divisas, é claro, do imóvel. Se você tiver um imóvel limpo, que você consiga enxergar todas as cercas, as divisas, claramente é um bom método. Só que de qualquer jeito você tem que ir lá a campo, tem que implantar marcos. Então, quer dizer, eles são atividades complementares. Obviamente, tem situações, aí você cai na Amazônia Legal, que tem situações diferenciadas, que aí isso sim ajuda. Vértice inacessível. A gente fala a fotogrametria, a imagem, quando você tem uma mata, ela se torna praticamente tudo igual. Você pode ver um outro meandro de rio ali, mas ele volta para baixo da mata, você não enxerga, você não sabe de nada onde que é a divisa. Aí entra um laser é transportado, que aí chega até o solo. Só então, que assim, o custo você vai elevando o custo, entendeu? Ou seja, são ferramentas complementares, né? Isso. Não são ferramentas definitivas, são ferramentas que complementam o levantamento em campo, né? E atende a norma. Atende a norma que abriu esse espaço, né, para isso. Porque assim, né, o tamanho do nosso país, a gente, cada imóvel que você pega para fazer um orçamento, você não pode chegar e falar é por hectare, não. Porque cada imóvel tem a sua peculiaridade, a sua dificuldade, a sua situação jurídica. Às vezes você tem um imóvel... Cada um é diferente. Um
um imóvel de fácil acesso para um levantamento. Às vezes já tem até uma área certificada do lado, tal, que dá para fazer a conferência e usar os dados. E a situação jurídica dele é muito complicada. Às vezes você tem que resolver 2, 3 inventários. E vice-versa. Às vezes você tem um imóvel que matrícula no nome do proprietário, está certinho, tudo pago, CCIR, todo organizado, só que ele tem ali 5, 6 quilômetros de córrego, rio, 3 lados da propriedade dele é de difícil acesso. Né? Então, hoje em dia não é... O pessoal fala assim, mas tem um valor médio, tem uma tabela que segue. Não, você tem que ver todas as suas questões, né, de campo, custo, locamento, equipe, todo esse sentido, hora de escritório, tudo isso, para compor e chegar a falar, olha, o valor seria esse, né? Então não existe uma fórmula muito mágica para isso. O pessoal existe aí, faz algumas médias aí de alguns valores, mas no final, às vezes, por um descuido, ou às vezes algum problema com o registro, você acaba demandando mais tempo e o faturamento vai diminuindo, né? Sobre o futuro do georreferenciamento de imóveis rurais no Brasil e desafio legal, teria aqui 2 perguntas, tanto para o Matheus como para o Rudy. Como vocês veem o futuro do georreferenciamento no Brasil? E quais são as expectativas para a evolução dessa prática e o impacto que isso pode ter no mercado de imóveis rurais? Até porque nós sabemos também que há uma discussão hoje no Brasil no que diz respeito à certificação de imóveis urbanos, mas isso aí não está ainda contemplado por nenhuma legislação. Né? Eu também nem entendo que vai ser contemplado, porque trabalhamos no imóvel urbano com precisão de milímetro. Você não pode errar ali 5 centímetros, que no fim da reta você vai... Dá bastante coisa. Então eu entendo que já trabalhamos com a precisão de gel no urbano. Então, mas eu queria ver com relação a vocês o que você acha do futuro do gel no Brasil. E o aspecto legal, né? No mercado de imóveis rurais, se isso vai ter um impacto ou não. Impacta bastante. Primeiro, para o senhor comprar uma propriedade já regularizada e outra a regularizar, o próprio... Vem lá até do corretor. O corretor diz, olha, essa propriedade aqui está já referenciada, tá, o preço dela é isso. Então, o comprador, no caso, vamos pensar assim, o comprador já chega e fala, então eu já consigo fazer uma escritura para o meu nome, fazer o pagamento disso, já registrar isso no meu nome. Legal. Uma outra situação seria, olha, eu vou ter que regularizar essa propriedade. Nós temos um caso lá que é o seguinte, além de a propriedade já ter passado do prazo, existem inventários dentro do próprio imóvel e o comprador já veio comprando alguns pedaços para ir ajudando, financiando essa, digamos assim, para o proprietário, que apesar de ter um imóvel, mas não tinha liquidez. Então, o que acontece? Ele vai e faz uma escritura fora para garantir o negócio, que ele vai adiantar um dinheiro para o proprietário. Então, isso, a segurança o georreferenciamento traz essa segurança para o imóvel, que se ele já passou de uma certificação, ele já não tem sobreposição. Como o senhor mesmo disse, né, não é a garantia do registro, mas depois ele vindo a ser registrado, ele tem um valor bem diferenciado do imóvel que vai ser feito esse tipo de trabalho. Né? Sim, não, é que é de extrema importância, porque isso impacta os negócios imobiliários, né? E assim, a gente sabe que grande parte, principalmente as pequenas propriedades, elas ainda não estão totalmente regularizadas. E tem uma segunda questão, que é a questão do registro mesmo. Às vezes o imóvel está certificado, mas ele, por algum motivo, ao longo do tempo, não se registrou. Isso passa o tempo, o proprietário falece, ou a compra e venda e não consegue se registrar isso, sabe? Então, às vezes, a gente tem que casar essas duas coisas, sempre pensar nisso, georreferenciamento e registro, andar junto, de alguma forma, né? Porque isso impacta os negócios, assim, absurdo. E é uma demanda que vem muito pra gente. Olha, eu estou vendendo ou estou comprando e o imóvel ainda não está regularizado. Exato. Vocês observaram que quando a lei foi promulgada, no início, eu até citei aqui hoje, o governo
disse que seria os imóveis abaixo de 4 módulos, ele ia regularizar. Né? Lembro disso. Uhum. Então, existe algum programa de apoio para que os pequenos agricultores possam regularizar certificar esse imóvel e depois ir a matrícula no cartório? Até porque essa demanda que está na lei, a observação que eu tenho é que ela não foi cumprida na sua integralidade. Né? Lá atrás, deixa eu ver, acho que foi em 2007, você lembra lá de São João da Boa Vista, pessoal? Que fez. Existiu uma. Vamos falar aí, nós estamos falando há quase 20 anos, né? Existiu uma iniciativa onde pegava determinada cidade, fazia-se um consórcio, o governo pagava e eles faziam o georreferenciamento. Aí eles tinham, na época eu estava na primeira norma ainda, né? O pessoal fez, contemplou isso, né? Só que agora o CIGEF praticamente tem que fazer de novo, né? Teve algumas iniciativas nesse sentido de alguns municípios ou regiões fazerem o georreferenciamento de tudo. Mas isso foi lá atrás, pelo menos o que a gente presenciou. Uhum. E aí o grande problema era fazer os registros disso também. E uma situação é que eu acho que tem um dos decretos de regulamentação da norma em que cita essa situação dos 4 módulos fiscais, meio que isentando o Estado com relação a isso. Eu não lembro de cabeça agora qual delas, mas há uma citação disso, dessa gratuidade, que obviamente existiu e se tornou inviável, né? Mas tem essas situações. Porque se for parar e pensar, a grande maioria dos imóveis, principalmente concentrar aqui na região sudeste, na região norte aí da região sul, né? Vamos pegar ali Santa Catarina, Paraná, nós temos muitos imóveis abaixo de 25 hectares. A grande maioria abaixo de 25 hectares. Às vezes eu vejo, né? Minas tem muito disso. Uma propriedade, a média propriedade, uma pequena propriedade de 50 hectares. Tinha 5 filhos, 10 hectares para cada. Um filho tem 3, já foi 3 hectares para cada. Então, na medida das sucessões, as propriedades vêm cada vez fragmentando mais. Ok. Outra pergunta aqui, nós estamos caminhando aqui para o 4º bloco nosso. Daqui a pouco a gente vai concluir, até uma pena concluir assim, esse tema é tão importante, tão cheio de dúvida para os profissionais, né, dessa área que atuam, né? Além da lei 10.267 de 2001, o que mais pode ser feito para melhorar a regulação fundiária e o georreferenciamento de imóveis no Brasil? Para melhorar, uma das coisas é o acesso à informação para o profissional. Vamos pensar assim, no sentido de registro de imóveis. Hoje a gente ainda tem alguns sites, um site da Noreg, a gente consegue boa parte das informações, consegue matrícula online. Então isso é uma das coisas, é um entrave ainda que do lado profissional demanda muito tempo. Porque às vezes você tem lá de informação, você pede para um lindeiro, né, um vizinho, olha, eu preciso dos teus dados, tá? O proprietário já falou com ele, tal, ele não sabe nem onde está a matrícula, nem o nome, então você só tem um CPF para você consultar, você tem que fazer uma busca dentro do cartório. Então isso é uma das coisas que dá para melhorar ainda mais, esse acesso a informações as informações pelo profissional. Então assim, nós teríamos que ter uma forma, né, seria um pouco mais ágil isso, né? Essas informações, né? A gente tem, né? A gente vai, como eu disse, é um processo de retificação. Então você não é só da sua área que você está lidando, você precisa de todas as informações. Se tem rio, é o estado. O que o estado tem de informação? Difícil você conseguir uma informação oficial correta. Rodovias, ferrovias, principalmente, que é bem complicado também conseguir informações de quilometragem. A gente tem que ter uma série de detalhes que se põem, né, nos levantamentos para se não ter problemas futuros lá no registro, né? Às vezes até divisa de cidades mesmo, né? A gente tem aqui ainda na UGC, né, que a gente dá. Aqui é o IGC em São Paulo. IGC em São Paulo, né? Minas é a Fundação João Pinheiro. Então assim, às vezes
dificilmente o proprietário fala, mas o meu até ali, eu sou de tal município. Aí você não se atentar, fala, parte do teu imóvel é de outro município. Então, é uma das coisas assim, essa integração de dados teria que ser uma coisa de uma forma mais ágil. Tá. Uma pergunta aqui que é muito latente, né? Na opinião de vocês, você sabe que esse mercado do gel é um mercado que, pelo menos na percepção minha, que eu vejo vários engenheiros da modalidade fazendo um curso de lato sensu, né, para atuar nessa área, né? Eu queria a opinião de você da qualidade desses cursos, né? Porque a gente vê curso aí que é feito da noite pro dia e como é que esses profissionais eles vão ter capacidade, eles vão resistir a esse mercado? Olha, é uma boa pergunta, né? Se eles vão resistir a esse mercado. Porque, afinal, é o seguinte, se ele já não vem da base que a gente tem, ótimo. Beleza, nada impede se o INCRA abrir o credenciamento, então ele vai ser o responsável por analisar esse tipo de coisa, né? Já aconteceu, a gente pega, às vezes, algum trabalho de um profissional na área vizinha, fala, como é que ele fez isso? Da onde ele fez isso? Aí você vai olhar, o cara tem uma outra formação, fez especialização, tá por ali, tudo bem, fez. Só que, como o senhor disse, né, como é que vai resistir a isso? Agora nós vamos entrar numa fase onde as pequenas propriedades é um volume muito grande de trabalho, nós não, vamos dizer assim, praticamente não temos profissionais todos da área para isso, e vai acontecer muito disso. O que vai acontecer, né? De muita demanda, muitos profissionais vão lá fazer curso, vão entrar e depois vão se deparar com o problema em si, né? Fala, putz, eu fiz isso aqui, deu problema aqui, foi lá pro registro. No começo, acredito ainda que vai ter muita gente não desistindo, né? Vai ter que falar, putz, eu errei nisso, eu fiz isso aqui, vou ter que me aprofundar melhor se eu quero seguir nesse sentido. Ou então vão acabar até desistindo, né? Tem muita gente, eu já conheci profissionais que falaram, olha, sou formado em tal, fui para a área do georreferenciamento, falei, não é para mim, eu vou voltar pro que eu fazia. É um campo, é um mercado muito bom, é muito grande, existe muita área, muito trabalho a ser feito, isso aí nós vamos falar aí de uns 20 anos ainda para regularizar muita coisa. Acredito que não regulariza nos próximos 20 anos o Brasil inteiro, vamos pensar assim, não dá pelo volume, processamento, formação, tudo isso aí, a não ser que venha alguma tecnologia, uma IA para ajudar também, análise, cartório, tudo isso aí, mas os profissionais acredito que os cursos teriam que aprofundar um pouco mais, alguns cursos, né? Não são todos, né? Eu acho que isso vai demandar muito o próprio INCRA. Por conta dessas análises de sobreposição, ela é automática. Ok, mas no dia a dia a gente vê muita área certificada que não está correta. Muitas áreas que ficam vãos. Às vezes entra uma propriedade, fica um vão lá de 1 metro, meio metro. E a hora que o INCRA chegar o momento de análise disso, ela vai analisar profissional. Os profissionais, eles são responsabilizados, né? No próprio INCRA ele manda advertências, o profissional pode ser banido. Então, quer dizer, tem que ficar bem claro para o profissional isso. A responsabilidade. Há todo um procedimento de trabalho, não é do jeito que ele quer fazer. Tem situações práticas lá que o vizinho precisa criar vértice. Se ele não criar, a gente puxa 1 metro para lá e certifica. Aí você vai ver, fica aquele buraco lá, né? No bloco do CIGEF, né, que é o mapa geral. Isso não pode. Então, quer dizer, a partir do momento que começar a ver essa intensificação de análise e advertência, também isso acho que vai começar a filtrar bem os profissionais. Que a grosso modo, se a gente for pensar no nível macro, imagina que um estado tenha todas as propriedades certificadas. Você praticamente tem um mapa do estado com uma precisão gigantesca, que foi realizado, levantamento a campo. Então vamos pensar aí, né? Vamos jogar para bastante tempo. Pega o estado de São Paulo, todas as propriedades do estado de São Paulo estão devidamente certificadas no CIGEF e registradas, né? Então praticamente você tem um imóvel, o estado de São Paulo mapeado, né? Na parte rural. Agora você foi muito otimista em 20 anos.
Para mim, uns 500 anos. Isso é verdade. Eu fui um pouco mais otimista, né? Falar assim, vamos ser um pouco esperançosos, né? É que assim, a gente enxerga Vamos lá, nós temos um prazo aí em vigência, né? A partir do momento que esse prazo cair, seja dilatado ou não, a gente não sabe, né? Mas as coisas vão ter que ser feitas. Essa dilatação não vai ser tão grande. Não. Né? Então, assim, a coisa vai ter que acontecer. E a gente falou de proprietários aqui. Os proprietários, poucos vão se atentar a isso. Poucos. Infelizmente, porque eles não têm muita informação. Né? Ou não buscam. E é questão financeira mesmo. A gente sabe que isso é burocrático e não é barato. Então, eles só vão fazer a hora que forem obrigados. A grande maioria que a gente enxerga também. Uhum. Se eu sou obrigado, eu faço. Se não, eu vou esperar. É assim, é questão de necessidade deles. Gente, muito obrigada. Nós estamos encerrando esse episódio. Antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem para os profissionais que trabalham com georreferenciamento e também para os proprietários rurais que ainda precisam realizar esse processo, né? Como esses profissionais podem se preparar para os próximos desafios. Conhecimento é tudo, né? Então, para os profissionais, gente, busca atualizar, vai em feiras, vai em cartórios, registros, vai aos poucos, se não conseguir fazer tudo de forma ampla, né? Vá adquirindo esse conhecimento aos poucos vai te facilitar o trabalho. Isso vai facilitar o dia a dia, né? E os proprietários, nós temos que ver de uma forma de como chegar, né, levar informação para eles, porque o proprietário dificilmente, igual o Matheus falou, ele vai vir quando ele sentir a necessidade. A hora que ele se deparar com o nome de georreferenciamento, aí que ele vai buscar, né? Eu acho que tem, né? A gente vê nas regionais, os sindicatos rurais, eles têm papel nisso. E eu vejo, às vezes, já vi algumas associações atuando junto com os proprietários, né? Tentando explicar e demonstrar essa necessidade. Então tem algumas frentes, né? Mas assim, parte muito também dos proprietários se inteirarem do que precisa ser feito para o imóvel dele estar legal, né? E não só ficar aguardando as informações. E os profissionais é isso, vamos atualizar, vamos ter conhecimento. Acho que a parte técnica, principalmente, normalmente é bem embasada, né? Pelos nossos cursos e tudo. Mas a atualização ela tem que ser constante e buscar. Nós engenheiros não temos muita vontade de ler, principalmente legislação, né? Acho que é importante a gente ter esse conhecimento. A gente lida com isso. A gente não pode pensar só na técnica, tem que pensar na parte burocrática também. Inclusive o professor Salles tem um livro, né? Um dicionário de glossário regulação fundiária. É bom também. Dá uma olhadinha na Amazon que tem por lá. Muito obrigada, Matheus, Rudy, né, pela presença, pela participação de vocês. A conversa foi excelente, cheia de insights importantes para toda a área da engenharia e também da regularização fundiária. E, claro, vamos agradecer também ao professor Salles pela condução do episódio. Foi uma honra ter vocês no nosso podcast para discutir esse tema tão importante. Acompanhe o podcast da PAESP, disponível no YouTube, @PAESP, e também no Spotify, buscando lá no buscador a PAESP. Fique por dentro das atualizações e novidades da área. Até logo!